70% foi quanto a gente viu o lucro da Petrobras cair nesse ano de 2024. Em 2023, a companhia tinha reportado quase 25 bilhões de reais aqui na parte de lucro líquido, e agora a companhia reportou apenas 7,5 bi. Mas é claro que houve várias coisas que impactaram nesse resultado e muitas delas não tiveram um efeito de caixa, como por exemplo o impacto da variação cambial de 11 bilhões de reais praticamente. Também teve a questão da desvalorização do Brent e do crack spread do diesel. Então olha só aqui, só pra gente explicar o que é crack spread, né, que pode ser um conceito novo, como foi para mim também, é a diferença entre o preço do petróleo bruto e o preço dos produtos refinados. Isso então é o crack spread. E também houve uma transação tributária federal de 2,7 bilhões de dólares. Mas então você vê que teve vários efeitos que não são recorrentes. Essa disparada do dólar aí que impacta bastante a linha de lucro líquido da companhia, mas que não necessariamente afeta a sua capacidade operacional de caixa. E por que então eu estou comentando sobre a Petrobras? E isso é porque eu coloquei ela na minha carteira recentemente. No dia 24 de 2 de 2025, eu fiz uma compra a um preço médio de R$ 38,10, visando os dividendos da companhia, que ela pagaria entre 2025 até 2029. Então eu tenho pelo menos uma visão de 5 anos. E hoje o preço atual da companhia é de 35,93, porque no dia seguinte aos seus resultados, a companhia já teve uma queda muito grande. E se eu for considerar então só essa linha aqui de Petro 4, eu tive uma rentabilidade negativa de 5,7%. Mas isso não necessariamente me assusta, até porque a Petrobras é a minha menor posição, então representa praticamente nada do meu portfólio. Mas então, apesar desse susto que os acionistas de Petrobras levaram, que acabaram vendendo bastante ações, a gente teve aí efeitos que não foram necessariamente no caixa da companhia, são na natureza contábil. Então, por exemplo, a variação do dólar, que em 2023 era 4,84 e subiu para 6,19, um aumento de 28% no câmbio. E por que isso é importante? Porque boa parte da receita da companhia está em dólares, certo? Então a companhia aí ela tem bastante dívida em dólar e com um aumento dessa dívida, consequentemente o custo dela ali que ela vai lançar na sua DRE é maior, então isso mostra um maior prejuízo para a companhia. Outra coisa que pressionou bastante o resultado da Petrobras foi o ambiente externo, como por exemplo a queda do Brent médio, que atingiu aí $80 por barril. E como a gente comentou, a diferença então entre o preço do petróleo bruto e do seu derivado, do seu produto, que é o diesel, que caiu em 39%, atingindo apenas $21. Quanto maior essa diferença aqui, maior o resultado da companhia. Então olha só esse trechinho aqui só para explicar a questão do crack spread, que fica mais fácil para entender. Chama crack então por conta da quebra das moléculas de petróleo para fazer o seu derivado, como por exemplo o diesel ali. E aí aqui esse trecho aqui vai até comentar sobre o efeito negativo da queda do crack spread. Então vou ler aqui para vocês. Se o crack spread da gasolina e do diesel são baixos ou mesmo negativos, algo precisa mudar para que as refinarias possam permanecer operantes. Para compensar, os preços do petróleo bruto precisam cair ou o preço dos produtos refinados precisa subir. Independentemente de qual cenário aconteça, crack spreads fracos representa baixa na demanda por WTI. E já a transação tributária, a Petrobras comenta que foi positiva para ela, porque ela gerou 2,7 bi de dólares no resultado. No entanto, ela teria aí, caso isso não tivesse acontecido, ela teria uma dívida, uma disputa judicial de 45 bilhões de reais. Então isso daria mais ou menos 7 bilhões de dólares, o que tinha uma certa incerteza no caixa da companhia. Encerrando aqui com esse pagamento aqui, encerra-se toda essa incerteza para o caixa da Petrobras. Então a Petrobras tem uma política de dividendos um pouquinho diferente, que não permite a gente ficar atento apenas ao lucro líquido da companhia. Como a gente pode observar, desde 99 a receita subiu bastante, hoje chegando aí na casa de 600 bi, olha só, já chegou em 2022, e agora em 2024 caindo aqui para perto de 500 bi. Isso mostra realmente uma evolução na Petrobras, só que o lucro líquido é um pouco instável. Então olha só, em 2014, 2015 com prejuízo, aqui em 2020 praticamente bem pressionado, e agora em 2024 com uma queda aqui atingindo 7,5 bi. Já a companhia trabalha com boas margens, né? Eu gosto de olhar bastante a margem bruta, porque é uma empresa de commodity, às vezes ela não tem muito como controlar o preço daquilo que ela está vendendo. Então ela tem que focar em seus custos e despesas. Se ela conseguir controlar custo e despesa, ela vai ter uma margem melhor. E olha só a margem bruta da companhia. Já teve períodos mais complicados, atingindo aqui, por exemplo, em 2013, 2014, com 25 mais ou menos de margem bruta, mas ela trabalha com uma faixa aí de 40% de margem bruta. Então de R$100 aqui que ela tem
de receita, ela tem uma despesa de 60 e sobra 40 para ela fazer o restante. Já a margem operacional da companhia também passa por períodos mais desafiadores, como por exemplo 2014, 2015, que realmente aí o lucro foi para baixo de zero, foi negativo. E agora em 2024 a gente vê uma queda na margem operacional e também na margem líquida, que seria o lucro líquido. Mas ficamos atentos sempre ao fluxo de caixa livre. Vou até ligar aqui todos os indicadores só para a gente estar acompanhando. Então, o fluxo de caixa livre da companhia, ele subiu bastante desde 2016, atingiu seu recorde em 2022 e agora teve uma pequena redução. Se a gente pensar no fluxo de caixa operacional, que seria a receita operacional da companhia, está praticamente instável em relação ao ano passado, 2023, só que o que aconteceu é que o fluxo de caixa financeiro foi bem negativo, olha só, caiu bastante, né? Apesar de tudo isso, eu peguei o fluxo de caixa livre, não o lucro projetivo, tá? Aqui é fluxo de caixa livre da companhia. Do último TRI, que foi de mais ou menos 21,7 bilhões de reais, projetei para 4 trimestres, deu 87 bi, e eu coloquei aqui 10% de yield mínimo, que daria um preço teto de R$ 30,38, gerando uma margem de segurança negativa para a companhia. Não que o dividend yield seja ruim, 8,45% ainda é um bom dividend yield. Só que a Petrobras tem bastante oscilação, então é uma companhia que aí tem uma volatilidade maior do que outras companhias da nossa bolsa de valores. E quando eu olho para esse gráfico aqui, que eu comparo o lucro líquido da companhia e o seu valor de mercado, eu vejo que o que eu projetei de 87 bi de fluxo de caixa livre é mais ou menos o que ela reportou aqui em 2020, 2021, e o valor de mercado nessa época estava aqui na casa dos 420 bilhões de reais. E se eu pegar então esse valor de mercado de 420 bi, dividir pelo valor atual, eu tenho uma relação de 0,85, multiplicando pela cotação atual, eu tenho 30,8, o que bateu bastante com o que eu mostrei aqui do projetado, né, se eu colocar um fluxo de caixa de 87 bilhões de reais. Então o dividendo ainda fica interessante, né, 8,45%, mas menor do que apresentado nos últimos anos. E o que eu digo é o seguinte, a gente não pode ficar olhando apenas a foto atual da companhia, mas tem que olhar todo o trajeto dela para o futuro. Eu acredito ainda que a Petrobras seja uma companhia rentável, vai continuar gerando dividendos, um fluxo de caixa positivo, mas podem acontecer muitas coisas nesse trajeto, né? Então até por isso é uma participação bem pequena na minha carteira. Então, pessoal, antes de comprar ou de vender algum ativo, estuda, fale aí com algum especialista, com o seu consultor, caso você tenha, leia bastante sobre aqueles ativos e defina a sua estratégia e fique firme nela, tá bom? É isso, até a próxima e tchau!